Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. A gente começa falando de economia porque está cada vez mais difícil para o brasileiro comprar um carro 0 quilômetro. Isso porque em 10 anos o mercado de veículos mudou muito no Brasil. O valor subiu e a quantidade de emplacamentos caiu bastante. Em 2014, o brasileiro procurava para comprar os carros hatch, com preços mais populares. Naquele ano, os modelos populares dominavam o mercado dos automóveis de passeio. O preço do carro mais vendido, na época, não chegava a 35 mil. O carro que seria o popular, mais vendido hoje, custa mais de 90 mil reais. Isso representa um aumento de 167% no preço do veículo de passeio mais vendido. Apesar da grande alta, essa mudança no mercado não foi apenas uma questão de aumento de preços, mas de uma mudança no perfil de consumo e desejo da sociedade. Os SUVs, veículos utilitários desportivos, representam a maior parcela de compras em 2024. No acumulado deste ano, entre janeiro e novembro, essa categoria representou 48% dos emplacamentos. Esses carros são mais sofisticados, com recursos avançados. Mas essas opções são mais caras, alinhadas aos consumidores de maior poder aquisitivo. Para quem ainda tinha esperança de comprar um modelo popular, a notícia não é boa. O mercado espera até o fechamento do primeiro trimestre uma correção de até 4% nas tabelas de preços. E o brasileiro ama mesmo o carro. Então, para falar mais sobre esse assunto que interessa para muita gente, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o economista Marcos Sarmento. Boa tarde, Marcos. Seja muito bem-vindo mais uma vez aí ao nosso jornal. Olá, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. E, Marcos, um carro popular, como a gente viu aí na reportagem, mais vendido, isso em 2014, custava cerca de 30 mil reais. E agora, 10 anos depois, o valor chega aí a aproximadamente 90 mil reais. Como explicar essa diferença toda, Marcos? Olha, a explicação não tem uma causa só. É claro que tem os fatores econômicos, né, renda da população, mas tem também vários outros aspectos, como, por exemplo, a própria cultura, né, o pensamento das pessoas, do consumidor de modo geral. E como disse na própria reportagem, né, as pessoas agora estão preferindo carros que tenham mais sofisticação, né, que tenham dispositivos automáticos, eletrônicos, mais segurança, conectividade e também tecnologias que venham a favorecer com que seja mais econômico. Daí é que veio todo esse impulso, né, e sucesso de vendas dos carros elétricos no Brasil. Quer dizer, tem questão econômica também, né, mas tem questão cultural e questão de mercado. Ou seja, são vários os fatores que estão fazendo com que, de modo geral, exista uma priorização agora por carros que sejam mais sofisticados do que aqueles mais simples ou chamados populares, como era 10 anos atrás. E, Marcos, como esse encarecimento do carro 0 quilômetro reflete no mercado de carros usados e seminovos e também de peças, né? Isso evidentemente tende a puxar também, né, o mercado de carros seminovos. Agora, o que a gente precisa entender é que não é propriamente, vamos dizer assim, um encarecimento do carro popular. É uma mudança daquilo que se entendia como carro popular e do custo de fabricação e daquilo que a demanda, né, o mercado está exigindo. Ou seja, a gente não pode considerar hoje como sendo carro popular aquilo que se considerava há 10 anos, 15 anos, como sendo carro popular. Então, da mesma forma, não dá para se comparar o que seria o preço. Então, é um pouco arriscado se perceber assim, olha, o custo, o preço do carro popular aumentou bastante nos últimos anos. O que a gente pode dizer dos últimos anos, o preço do carro mais barato aumentou bastante, isso sim. Só que o carro mais barato hoje já não é, vamos dizer assim, é muito melhor, né, do que era há 10 anos, 15 anos. Agora, Marcos, muita gente começou esse ano com esse plano, né, esse desejo, comprar um carro novo, especialmente um carro 0 quilômetro. Então, qual é a projeção que você faz para o ano, para os preços e qual a dica que você dá para as pessoas que têm esse desejo?
Olha, de uma visão mais abrangente, o preço deve ficar um pouco mais caro porque tem uma pressão inflacionária também grande, também o câmbio está com uma pressão muito grande, então a gente está percebendo esse aumento nos últimos meses forte do câmbio. Isso tudo acaba afetando tanto as peças quanto os serviços da fabricação do automóvel, mesmo que essa fabricação ocorra no Brasil. Então a gente deve esperar isso. Agora, para o consumidor que pretende adquirir um carro, é economia, é planejar. A palavra-chave é planejamento, ou seja, identifique qual é o carro que você pretende, qual é o preço, o quanto você pode eventualmente guardar mês a mês para se conseguir dar a maior parcela possível à vista para o automóvel lá no futuro. E, claro, pesquisar também no mercado as várias opções, né, que se tem para ajudar, vamos dizer assim, nesse objetivo, como consórcio, como financiamento. Existem várias opções que o importante é planejar, é exatamente isso, e buscar informações para que se possa caber, então, no bolso sem se endividar, sem comprometer a qualidade de vida no futuro. Correto, Marcos. E olha só, agora eu peço então para que você, por favor, assista comigo, né, com a gente, essa outra reportagem que também fala de consumo. Olha só, a gente vai falar agora sobre um relatório internacional que divulgou que os consumidores estão comprando cada vez menos roupas e acessórios de grife. Cerca de 50 milhões de pessoas deixaram de comprar produtos luxuosos e investiram em outras prioridades, como, por exemplo, viagens. Vamos conferir. O relatório foi divulgado pela consultoria americana de gerenciamento de negócios, a Bain & Company, em parceria com a Alta Gama, Associação Italiana de Fabricantes de Produtos de Luxo. Cerca de 50 milhões de consumidores deixaram de comprar artigos de luxo, de marcas como Louis Vuitton, Gucci, Dior e Chanel. O mercado tem se mantido estável, com 9,39 trilhões de reais consumidos em 2023, e ainda assim o público consumidor diminuiu. Somente um terço das marcas não terminou o ano no vermelho. Esse fenômeno começou a se intensificar depois da pandemia. A diminuição do interesse no mercado se deve aos jovens adultos da geração Z, que têm preferido utilizar o dinheiro com experiências e não artigos de luxo. Saem de cena bolsas, lenços e sapatos caríssimos, entram passeios e viagens. Mesmo quem tem menos dinheiro tem preferido investir nos pequenos prazeres. Por isso, os produtos de luxo, que conseguiram melhores resultados de vendas em 2024, foram justamente os de beleza, especialmente perfumes e óculos de sol ou grau, por exigirem um investimento menor e representarem mais a chance de ter uma experiência de luxo do que apenas um desejo de ostentação. Além disso, o aumento na preferência e procura por brechós e itens de segunda mão são fatores da diminuição. Os jovens têm procurado cada vez mais joias e peças que já foram de gerações anteriores. Olha, a gente volta a falar com o economista Marcos Sarmento para comentar também esse assunto. Marcos, qual é a sua avaliação aí sobre essa reportagem que a gente viu falando, né, sobre roupas e calçados? Na sua avaliação, o que explica essa mudança de comportamento? Que os consumidores têm procurado cada vez menos as chamadas grifes, ou seja, as roupas de marcas. E é bom lembrar, né, Marcos, que também foi citado aí na reportagem que o fenômeno se intensificou após a pandemia. Olha, essa informação é muito relacionada com a anterior, a respeito dos automóveis e dos carros populares. Porque, de fato, o que a gente observa não é apenas do fator econômico, mas também cultural, são costumes das pessoas e que mudam, né? E, de fato, não apenas é uma questão de uma nova geração que tem, naturalmente, né, uma outra forma de pensar e de ver o mundo, de objetivos diferentes, como também um impacto da pandemia, que apesar de já haver 2 anos em que nós saímos, vamos dizer assim, daquela fase mais aguda da pandemia, mas os efeitos, o aprendizado, o costume ficou, né? Ficou, e vários aspectos diferentes de comportamento do consumidor
também foi alterado nesse sentido, que é o que nós estamos observando, ou seja, apesar de as marcas de luxo terem faturado basicamente a mesma coisa do que no ano anterior, em 2023, foi-se identificado que houve uma redução significativa da quantidade de pessoas que consumiu, que procurou esses produtos. Ou seja, isso é realmente uma mudança da mentalidade e dos objetivos como a pessoa se porta e no nível de consumo, né? São coisas relacionadas. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o economista Marcos Sarmento. Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e que esse consumo seja cada vez mais consciente e saudável, não é mesmo? É isso mesmo, é planejamento. Foi um prazer falar com vocês. Grande abraço. Olha só, a gente muda de assunto agora para falar de um caso polêmico. Olha só, a Justiça do Piauí já determinou a soltura de Lucélia Maria da Conceição. Ela é acusada de envenenar os irmãos com cajus. Em agosto do ano passado, os irmãos, inclusive, morreram. Mas um novo laudo da perícia apontou que não havia presença de veneno nas frutas. E agora ela deve ir para a casa de uma parente, já que na época a revolta foi tão grande que os moradores colocaram fogo na casa dela. Vamos ver. O laudo saiu um dia depois que Francisco de Assis da Costa, padrasto da mãe das crianças, foi preso como principal suspeito de envenenar um baião de 2 comido por ele e toda a família em um almoço no primeiro dia do ano. Com isso, o Ministério Público pediu a revogação da prisão da vizinha presa, Lucélia Maria Gonçalves, acusada de dar cajus envenenados aos 2 irmãos de 7 e 8 anos, em Parnaíba, no Piauí. A polícia reabriu a investigação e agora, as suspeitas do crime anterior também recaem sobre Francisco. O resultado da perícia nos cajus que teriam sido comidos pelos meninos antes de morrer, e onde a polícia acreditava estar o veneno, foi liberado apenas nesta quinta-feira e apontou que não havia presença da substância nas frutas. A reviravolta fez com que o Ministério Público pedisse a revogação da prisão de Lucélia, que sempre negou o crime e chegou a ter a casa incendiada por moradores vizinhos. Francisca Maria, enteada de Francisco e mãe dos irmãos mortos, há 5 meses. E mais 2 filhos dela estão entre os 4 mortos deste novo crime. A outra vítima fatal é Manuel, também enteado dele. Em nota, o advogado de defesa afirmou que Francisco é inocente e que não há elementos concretos da participação dele na empreitada criminosa. Olha, e outro caso que vem tendo bastante destaque no noticiário, a polícia do Rio Grande do Sul identificou no celular de Deise Moura dos Anjos o recibo da compra de arsênio, a mesma substância que foi usada para envenenar o bolo que matou 3 pessoas. E quem traz as informações agora é a repórter Kátia Fantin. Vamos acompanhar. O trabalho das forças de segurança do Rio Grande do Sul segue intenso sobre os desdobramentos da investigação do caso do bolo envenenado em Torres na véspera do Natal. A suspeita de ter matado 4 pessoas da mesma família comprou arsênio pela internet, de acordo com a Polícia Civil. A imagem de uma nota fiscal obtida mostra o nome de Deise Moura dos Anjos como destinatária e a identificação do produto como arsênio. O documento estava salvo no celular da suspeita, que foi apreendido durante a investigação. A polícia ainda confirmou que Deise comprou arsênio 4 vezes em um período de 4 meses. Uma das compras ocorreu antes da morte do sogro, que faleceu por envenenamento, e as outras 3 antes da morte de 3 pessoas que consumiram o bolo envenenado em dezembro. A Polícia Civil agora afirma que há fortes indícios de que Deise tenha praticado outros envenenamentos e não descarta novas exumações devido ao comportamento frio. A polícia busca esclarecer outros casos de morte de pessoas próximas a ela. Olha só essa história. 2 cães que prestavam serviço para a Guarda Municipal do Rio de Janeiro se aposentaram por tempo de serviço e agora foram colocados para doação. Quem vai trazer essas informações, os detalhes para a gente agora é o repórter Anderson Nascimento, ao vivo e direto do Rio de Janeiro. Boa tarde, Anderson. Seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Kleber. Boa tarde para todo mundo e já desejo uma ótima semana para quem nos acompanha. Olha, a gente tem o costume de ver animais sendo envolvidos em combate, luta por segurança, sobrevivência, para ajudar as pessoas que mais precisam. E é muito comum a gente perceber as raças mais seletas, né? Que é o pastor alemão, o pastor belga, Doberman e até o Rottweiler. Mas aí fica a questão. E quando chega a hora deles descansarem? Pois é, esse é o assunto do dia. Olha, 2 cães que atuaram no patrulhamento da Guarda Municipal do Rio de Janeiro estão prontos para a aposentadoria e disponíveis para a adoção. Eles têm 7 anos de idade. Nero e Diana deixam para trás uma história de treinamento intenso e missões importantes. Eles foram responsáveis por proteger os munícipes em patrulhamentos diários, além de atuarem em eventos de grande porte, como jogos no Maracanã e até o show que a Madonna realizou aqui na praia de Copacabana. Nero e Diana chegaram ao canil da Guarda Municipal ainda filhotes, doados para integrarem a equipe. Segundo a Guarda, o processo de aposentadoria acontece aos 7 anos de idade para garantir que os cães possam aproveitar uma vida tranquila em um lar amoroso. Bom, Kleber, eu sou fraco nessas notícias de animais, assim, porque eu sou muito apegado a eles. Quem deseja adotar tanto Nero quanto a Diana precisa ter mais de 18 anos e comparecer pessoalmente ao canil da Guarda Municipal do Rio. Lembrando que eles já vêm treinados, tem uma grande vantagem, né, para proteger, dar segurança à casa, mas também eles precisam de um pouco de carinho e amor sem se preocupar com responsabilidade. É com você, Kleber. Olha, Anderson, além de ser belos animais, né? Uma ficha de serviços prestados excelente, com certeza. Muito obrigado pelas informações, Anderson, e uma ótima semana para você também. E olha só, a partir de terça-feira, os filtros desenvolvidos por usuários do Instagram e também no Facebook serão retirados dos aplicativos. Mas quem vai trazer mais informações para a gente agora é a repórter Amanda Silva. Milhões de pessoas em todo o mundo usam os famosos filtros para postar as fotos nas redes sociais todos os dias. E as opções são muito variadas, como eu vou te mostrar agora. Mas a partir desta terça-feira, os filtros desenvolvidos por usuários da plataforma Instagram não estarão mais disponíveis. Serão mantidos apenas os criados pela Meta no aplicativo. A decisão foi publicada em agosto do ano passado e vai afetar não apenas o Instagram, mas também o Messenger e o Facebook. Mais de 2 milhões de efeitos criados por terceiros, incluindo filtros de beleza e publicitários desenvolvidos por marcas, não estarão mais disponíveis nas redes sociais da Meta. E a decisão polêmica está sendo muito criticada, tanto por criadores como usuários dos filtros. Segundo a Meta, a ferramenta era usada por 600 mil desenvolvedores em 190 países. E a decisão é parte de uma estratégia para concentrar investimento e outras prioridades, como o desenvolvimento de óculos de realidade aumentada. Os filtros foram lançados em 2017 no Instagram e, assim como os Stories, era uma cópia do Snapchat, um aplicativo que foi muito popular no mesmo ano e era usado para trocar mensagens, fotos e vídeos com outros usuários. E com certeza esse é outro assunto que interessa, afinal todo mundo usa hoje as redes sociais. Olha só, a gente vai trazer, né, começando então falando do voleibol feminino, isso porque aconteceu uma cena inusitada neste fim de semana no voleibol. Olha só, jogadoras de um time tiveram que jogar descalças, isso porque a quadra estava muito escorregadia e elas tiveram que tirar ali os tênis e as meias. Vamos conferir essa reportagem, esse acontecimento, como eu disse, curioso. O fato curioso ocorreu durante o segundo set da partida entre Natal Desportivo e Renasce Sorocaba, pela Superliga B feminina, que é a segunda divisão do maior torneio de voleibol feminino no país. As jogadoras do Renasce Sorocaba alegaram que a quadra estava muito escorregadia e não estavam se sentindo seguras com o tipo de piso do ginásio. Na metade do jogo, elas decidiram tirar os tênis e jogar descalças. A assessoria do Desportivo Natal emitiu uma nota que diz que o clube nunca teve nenhum tipo de problema com o piso da quadra e que o ginásio é de propriedade da Confederação Brasileira de Voleibol, a CBV.
A nota também diz que a reclamação do time adversário pode ter acontecido por conta das condições climáticas da cidade de Natal, com calor intenso e umidade elevada. E também diz que o clube estava apurando as causas exatas para que isso nunca mais se repita no ginásio. Mesmo sem calçados, o time paulista venceu a equipe potiguar por 3-0 e está isolada na liderança da competição com 14 pontos. Nas redes sociais, o técnico da equipe de Sorocaba, Clóvis Granado, parabenizou seu time pela vitória e pela determinação. Realmente, que história curiosa, né? Vamos mudar de assunto agora para falar de futebol. Isso porque o Campeonato Carioca começou e de uma maneira diferente nesse fim de semana. Os 4 times grandes não conseguiram vencer. Vamos ver aí nessa reportagem. Aliás, olha, fazia 51 anos que isso não acontecia. Vamos ver. O Campeonato Carioca começou neste fim de semana e com um fato curioso. Os 4 principais clubes do Rio de Janeiro estrearam sem vitória, o que não acontecia há mais de 50 anos. Naquela ocasião, Flamengo, Botafogo e Fluminense estrearam o Carioca de 1974 com empate, e o Vasco foi o único que perdeu. No final do campeonato, o Flamengo saiu campeão pela 17ª vez na sua história. Neste fim de semana, os clubes foram a campo com elenco misto, sendo a maioria jovens da base. O Flamengo perdeu para o Boa Vista por 2-1 e o Botafogo perdeu para o Maricá pelo mesmo placar. Já o Fluminense estreou com empate sem gols contra o Sampaio Corrêa e o Vasco empatou com o Nova Iguaçu em 1-1. Os 4 clubes têm compromissos marcados pelo estadual ainda nessa semana. Olha, e nem bem começou o calendário do futebol brasileiro. Esse foi o primeiro fim de semana dos estaduais e já teve técnico demitido. Vamos ver na reportagem. O ano muda, mas os costumes do futebol brasileiro continuam. O primeiro treinador a ser demitido no futebol brasileiro durou apenas 12 dias no cargo. Dico Woolley deixou o comando do time pernambucano Retrô após disputar 2 partidas. O técnico não resistiu à derrota por 3-1 para o Maguari na primeira rodada do campeonato pernambucano. O primeiro jogo foi a eliminação da pré-Copa do Nordeste para o Moto Clube, nos pênaltis, após o empate por 1-1 no tempo normal. Essa foi a segunda passagem de Dico no Retrô. A primeira foi bem mais longa. O treinador levou o clube para 2 finais consecutivas do Campeonato Pernambucano em 2022 e 2023. Com essa decisão, o clube vai ter que buscar outro treinador no mercado e toda a preparação feita na pré-temporada foi perdida, já que o próximo treinador vai ter que recomeçar um trabalho do zero. Olha, e o início dos estaduais também é oportunidade de muito time ganhar um título. Aliás, alguns clubes estão na fila há muito tempo sem ganhar nada, enfrentando aí um jejum. Vamos ver quais são os maiores jejuns do futebol brasileiro? Vamos ver. O desempenho no campeonato estadual pode definir como será o ano de um clube, mas ser campeão não é tão fácil como parece. E pensando nisso, listamos algumas equipes que entraram em um longo período de jejum sem levantar o título de campeão estadual. Começamos com alguns times que, de forma bem curiosa, compartilham os mesmos 8 anos consecutivos sem vencer. São eles: Santos, no estado de São Paulo, o Vasco, no Rio de Janeiro, América Mineiro, em Minas Gerais, Santa Cruz, em Pernambuco e até mesmo o Internacional, em Porto Alegre, onde o campeonato é tão polarizado por lá. Esses grandes clubes que são tão acostumados a vencer estão desde 2016 amargando derrotas e frustrações em seus estaduais. Mas se 8 anos de seca já está ruim, tem clubes tradicionais em seus estados que ultrapassam essa marca. É o caso do Vila Nova, em Goiás. O time está há 19 anos sem gritar o tão desejado "é campeão". Já em São Paulo, a tradicional Portuguesa Desportos está na fila há 52 anos. Mas em quesito de jejuns de títulos, nenhum torcedor deve estar mais ansioso para vencer do que o torcedor do Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Isso porque o clube está há incríveis 105 anos sem título estadual. É bem provável que sequer exista um torcedor que viu o último título da equipe. Mas apesar de tanto time grande sem vencer, o estadual continua sendo o campeonato mais tradicional do Brasil. E isso ninguém pode questionar.
Olha, e uma última notícia antes da gente encerrar. Utilidade pública. O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2024, já está disponível para consulta na página do participante. Agora há pouco, a página apresentava instabilidade pelo grande número de acessos. Vamos ver. O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira as notas do Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no país e também é aceito em dezenas de instituições internacionais. As provas foram aplicadas nos dias 13 e 10 de novembro em todo o país. Para visualizar os resultados, é necessário acessar a página do participante com o login único da plataforma, gov.br. É possível que o estudante ainda tenha dificuldades para acessar o site, já que a página apresentava instabilidade e muitos candidatos não estavam conseguindo acessar seus resultados. Vale lembrar que os treineiros, alunos que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram a prova apenas para testar seus conhecimentos, devem ter suas notas divulgadas em até 60 dias. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Não se esqueça que às 18h30 eu volto com mais informações para você. Ótima tarde e até mais.